Ações do capítulo 6, um coração que se submete. Vamos conversar sobre isso hoje e tenho certeza que quebrar muitas objeções de muitas pessoas, e falo isso com propriedade porque era uma objeção minha, né? Eu tinha muito isso que, eu não vou me submeter a ninguém, quem dirá o meu marido, né? E aprendi isso, reconstruí e continuo, né, nessa evolução. Precisamos sempre continuar nessa evolução para que a gente mude realmente essas crenças, né? Eu aprendi que homem nenhum pode mandar em mim, homem nenhum deve mandar em mim. E quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu comecei a ler a Bíblia, foi uma das primeiras coisas que eu me deparei e me assustei. E tem coisas na Bíblia que a gente quer ler e não quer entender, né? Além de tem que ter sabedoria para entender a Bíblia, muitas coisas a gente lê, a gente entende, mas a gente não quer ler, não quer entender pelo fato que dói, né? E na Bíblia é muito claro que a mulher deve se submeter ao marido, sim. Só que aquilo que eu venho falando com vocês desde sempre é que a submissão que diz na Bíblia é diferente da que a gente aprendeu, que a gente conhece, né? Que é eu mando e tu obedece. Não é sobre isso, nunca foi sobre isso. O ser humano que inventou isso, né? Que eu mando e tu obedece é submissão. Não, submissão é estar sob a mesma missão. Então, dentro de um casamento, é os dois estarem andando na mesma direção. E sim, o homem acima e a mulher abaixo, né? Embora a gente muitas vezes não queira admitir isso, não queira aceitar isso, segundo a Bíblia, que é onde eu tenho me referenciado, é exatamente isso que Deus ensina. É fácil? Não é. E creio, né, a Marluza tá aí também, que também tem uma dominância no perfil, creio que para nós dominantes, mulheres dominantes, é mais difícil ainda. No meu caso, aqui em casa particular, eu sou a dominante da relação e o Vini é o estável da relação. Então, dificulta um pouco mais, porque é cômodo a Nath comandar e o Vini tá de boa. É cômodo, mas não é isso que diz dentro da Bíblia. Então, é difícil pra mim e é difícil pro Vini, cada um ocupar o seu papel dentro da relação. Tem sido, mas é muito maravilhoso quando a gente começa a ver os frutos de tudo isso, né? Aquilo de segura, aperta no freio, segura, e o Vini precisa acelerar, porque senão eu atropelo, porque é natural meu. Então, quando os dois estão alinhados, é muito mais fácil. Ai, Nath, mas tu e o Vini estão alinhados, é que tu não conhece o meu marido, tu não sabe o que ele faz, porque assim, porque assado. O primeiro que se levanta dentro de uma casa, levanta a casa inteira. Ponto. Óbvio que dá muito mais trabalho tu começar sozinha. Dá muito mais trabalho tu começar sozinho. Mas construa o marido que você quer. Dia a dia. Se dedique a isso dia a dia. Ai, Nath, mas é porque tu é abençoada, tu foi privilegiada. Você também pode ser. Peça a Deus, diga o que você quer, dobre o seu joelho e ore e peça a Deus o que você quer que Ele transforme em você primeiro e também no seu marido. Que eu te digo por A mais B que vai acontecer antes do que você imagina. Então, o quanto a gente precisa saber qual é o nosso papel primeiro, né? A gente sempre tem a tendência a querer transformar o outro, a dizer o que o outro precisa fazer. Mas quando eu cesso tudo isso e eu olho para dentro de mim e busco a minha real transformação, porque eu já expliquei para vocês que mudança é uma coisa e transformação é outra. E a transformação, ela é dolorida, né? Eu me transformo, eu saio de uma lagarta e viro uma borboleta e eu nunca mais volto a ser uma lagarta. A mudança, eu vou de um estado sólido para um estado líquido, do estado líquido para o estado sólido, e eu fico mudando. Ah, sim, agora ela botou, dá trabalho sim, e ainda mais só, né? Sim, a Marluza falando enquanto mais solteira, mas eu vou ter palavra para solteiras também, tá? Só que a gente tem que entender que, independentemente de estar solteira e estar casada, se a gente se guiar pelo livro da Bíblia e a gente abrir realmente o nosso coração, né? A gente precisa abrir o nosso coração. Antes de ler a Bíblia, o que eu tenho feito, e aprendi isso no nosso encontro da Bíblia, que tá cada dia mais extraordinário, mais maravilhoso. Estamos com um grupo bem dedicado, né? Que tá não faltando, porque quando um falta e perde, né? Tem que retomar e tal, enfim.
aprendi isso com a pastora, que sempre antes da gente começar lá, ela fala sobre pedir sabedoria pra Deus, né? Pedir sabedoria para ter o entendimento. Porque muitas vezes a gente vai pegar a Bíblia, abrir ela e quero sair entendendo. Mas quem nos dá o entendimento é o Espírito Santo. Então, antes de eu começar a minha leitura, eu preciso conversar com Deus e pedir que o Espírito Santo me inunde e me permita ter entendimento. Entendimento do que eu vou ler. Porque se é ler por ler, não adianta. Ler para querer entender o que eu quero também não adianta. E eu digo isso para vocês porque eu fiz muitas vezes, tá, mas não é bem isso, acho. Não, mas aqui é isso. É muito mais claro, muito mais fácil do que a gente imagina. Só que o ser humano, a gente tem a tendência a querer dificultar as coisas. Então, a partir do momento que eu leio a Bíblia e eu entendo qual é o meu papel de mulher dentro de um relacionamento, dentro de uma casa, dentro de uma família, o homem, por consequência, vai começar a cumprir o papel dele. Ai, Nath, mas não. Vai. Faça o seu. É aquilo. Lembre-se o quão difícil é mudar, transformar a si mesmo, que você vai entender o quão quase que impossível é mudar o próximo. Então, cuide de você. Foque em você. Ai, Nath, mas não tá mudando. Dobre o seu joelho e peça. Ore, mas ore de todo o seu coração. Que as coisas vão começar a acontecer. Eu profetizo na sua vida e eu te dou certeza disso, porque eu tenho vivido coisas extraordinárias muito antes do que eu imagino, né? Tipo, eu quero, assim, pedindo e achando que tá longe. E a bênção vem. E ela vem. E Deus nos deu uma boca, né? Pra gente abrir a nossa boca, nos deu o poder da oração, nos deu o livre-arbítrio pra gente pedir. A gente precisa abrir a nossa boca e pedir. Simples assim. Mas quantas vezes nós paramos e pedimos, realmente pedimos e agradecemos? Tem virado rotina na sua vida? Comenta aí quem é que tá me acompanhando. Comecei segunda-feira, hoje é quarta. E assim, quem estiver me acompanhando vai entender o que eu tô falando. Quando a gente acorda mais cedo, e não precisa ser às 5 horas, né? Eu tô no nível de acordar às 5 horas e pra mim é muito bom, é extraordinário. Mas quando a gente acorda 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo, eu muitas vezes peco com isso que eu digo ontem. Eu fiz isso ontem, mas foi hoje. Porque a gente faz tanto e produz tanto e se organiza e as coisas rendem. É uma sensação tão gostosa e maravilhosa que o dia flui de uma maneira diferente. E na segunda-feira agora eu comecei a compartilhar aqui com vocês. Foi a primeira vez da minha vida que eu fiz isso. Eu li um livro 2 vezes. Na sequência, já li, né? Claro que eu já repeti livros, mas nunca tinha feito isso, porque eu sempre achei que era perda de tempo. Eu já li, vou ler de novo, vou perder tempo, né? Mas eu fiz pela primeira vez na minha vida, li o livro, O Milagre da Manhã para se Tornar um Milionário, e na semana seguinte eu disse, eu vou ler de novo. E fui captando tudo pra trazer pra vocês aqui. Então, desde segunda-feira eu comecei, segunda eu comentei com vocês aqui que eu ia trazer. Ontem eu comecei e eu quero saber quem é que tá acompanhando e colocando mínima coisa em prática. Quem ainda não viu esse post de ontem, hoje vai ter outro. Quem ainda não viu, depois corre lá ver, se compromete com a sua vida. A partir do dia que você entender o milagre que tem todos os dias que Deus nos dá numa manhã, a sua vida vai ser diferente. Vai ser extraordinária. E eu precisei, e não quer dizer que todo mundo vai precisar, mas eu precisei botar um quadro, eu tô com um quadro gigante no meu banheiro. Quando eu acordo, é a primeira coisa que eu vejo, que eu acordo, vou na cozinha, desligo o despertador, volto pro banheiro e eu vejo tudo lá com checklist. Nath, precisa ser assim? Não. Cada um precisa montar a sua estratégia. Porque faz muito tempo que eu acordo às 5. Mas da maneira que eu tô acordando agora, desde que eu li O Milagre da Manhã para se Tornar um Milionário, fazia tempo que não acontecia isso. Fazia tempo. Porque assim, eu, Nath, preciso de tudo muito bem organizado. Até virar uma rotina, até virar um hábito. Então tem lá, 5 horas, levantar, desligar o celular, botar o café, ligar o mate, vir pro banheiro, escovar os dentes, botar roupa de ginástica. É passo a passo. Quer dizer que eu preciso fazer isso? Eu vou ficar louca. Não, você não precisa fazer isso. Você precisa entender o que funciona pra você. Eu tô dizendo que funciona pra Nath. Pra mim tem funcionado muito, 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 muito bem. E eu tô assim, realizada. Isso transforma todo o meu dia. Tem vários ajustes que eu preciso fazer ainda. Porque todo dia eu tô rasurando
aquele quadro ali, e creio que logo eu não vou mais precisar do quadro, eu vou botar tudo pra dentro da minha agenda no Trello, que daí eu vou marcando check, né, no celular. Mas eu precisei nesse momento me distanciar do celular, porque se eu precisar abrir pra botar no Trello, ainda tem uma tendência de aqui um pouco olhar um WhatsApp, aí tem alguém demandando, alguém pedindo, alguém orientando meu dia. E eu quero, única e exclusivamente, ser a única responsável pelo meu dia. Eu não quero que os outros comandem o meu dia. E é isso que acontece quando eu abro um Insta, quando eu abro um WhatsApp. Porque como eu me coloquei à disposição aqui pra servir, então eu acabo tendo demandas. Tem pessoas que me pedem coisas, glória a Deus. Só que se eu não determinar um momento pra isso, eu me saboto. As pessoas não têm nada a ver com isso. Eu me saboto. Então eu precisei fazer isso. Por enquanto ainda está no quadro, não é nem na agenda, não é nem no papel, é no quadro mesmo, porque foi a forma que eu encontrei pra eu conseguir me doutrinar. Então eu convido você que ainda não viu o post de ontem das dicas de como fazer pra acordar mais disposto, o que fazer, porque é nos 5 primeiros minutos que a gente precisa vencer o nosso cérebro. Se a gente vencer nos 5 primeiros minutos, a gente vence o dia inteiro. Agora, se eu não vencer os 5 primeiros minutos, a função soneca, que é uma das piores funções que existe para nós, seres humanos, ela vai entrar em ação e assim vai ser o seu dia. Porque a maneira como você inicia o seu dia é a energia que tu tem o dia inteiro. Capítulo 6, um coração que se submete. Enquanto você lê cada uma das seguintes passagens, anote a frase, a ideia ou a ordem que chama a sua atenção. Preparem-se, tá? Preparem-se. Coríntios 1, 11, 13. Lembrando que a nossa fala de hoje é um coração que se submete a quem? Ao nosso marido. Coríntios 11, 3. 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem autoridade sobre toda a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Aqui a gente fala sobre hierarquia, sobre saber o meu lugar, sobre eu poder me colocar dentro do meu espaço. E é o que eu estava falando com vocês antes. O quanto, pra mim, e quanto para as mulheres que foram criadas como eu fui, que tu não precisa depender do homem, tu não pode depender do homem, tu tem que ir lá e fazer, né? Não dependa de ninguém, não é nem só de homem, enfim. O quanto é difícil se colocar nessa posição de submissão. Mas quando eu viro a chave e entendo que não é ele manda e eu obedeço, não é uma guerra, não é uma disputa, é estarmos alinhados, é estarmos sob a mesma missão, indo atrás da mesma coisa. Ok, fica mais leve. Então, mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem sobre a esposa e que Deus tem sobre Cristo. Então, Deus, Cristo, marido e esposa. Eu já falei pra vocês, nós temos aqui em casa uma imagem que a Janine me deu, que é a mão de Deus sobre todos nós. Aí, né, vem Cristo, que não aparece ali, mas vou escrever. Vem a mão de Deus, vem o marido, vem a esposa, vem os filhos. É uma hierarquia. E quando a gente entende isso, o respeito começa a fluir de uma maneira diferente. Porque o que a gente vê de mulheres querendo disputar esse espaço com o homem, e muitas vezes sem nem saber, né? Mas a partir do momento que eu sei, eu preciso começar a me policiar, a me vigiar, pedir perdão, voltar atrás, me arrepender, porque a partir do momento que eu sei, eu preciso fazer o que é certo. E se eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus, é isso aqui que fala na Bíblia. Ah, Nath, mas eu não quero isso. Tudo certo. Aqui nós estamos falando sobre isso. Aqui no meu Insta eu falo sobre Deus. Ah, mas eu não concordo. Somos livres. Assim como vai ter gente que não vai falar sobre Deus, que vai falar que a mulher tem que se mandar mesmo, que tem que ser livre, que... Eu não vou defender essa tese. Talvez em algum momento eu já defendi. Mas no momento agora eu não defendo mais porque eu conheci a verdade. Aqui dentro está toda a verdade que pra mim é importante hoje. É o livro mais sábio, mais antigo, é o livro mais lido do mundo. E mal compreendido muitas vezes porque a gente quer agir. Ontem a pastora falou sobre isso. Conforme o nosso coração. Conforme o que eu aprendi. E eu digo com propriedade que muitas vezes ele... Não, mas não é bem isso. É isso!
É isso, a gente que quer complicar para dizer que a Bíblia é difícil. Nem é tanto nada. É difícil pôr em prática. Mas entender, na maioria das vezes, não é. Efésios 5, 22, 24, 33. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposas, eu esqueci de ler esposas, né? Esposas e maridos, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. A hierarquia, né? Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então, Cristo está acima de todos nós. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Ai, Nath! Aceita que dói menos. Quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Quero, Nath. Vai doer. Porque nós vamos ter que desconstruir muitas coisas que a gente construiu. Que nos construíram, que nos colocaram. Ah, mas eu sou uma mulher pra frente determinada. Você não precisa deixar de ser. Você só precisa se colocar no seu lugar. A Nath continua sendo o furacão. Só que um furacão controlado. Né? Um vulcão controlado. Porque tem alguém que precisa estar acima de mim. Alguém, né? Deus não é mais a minha vontade. Deus, Cristo e o meu marido. E eu comentei com vocês semana passada aqui, né? Abri meu coração, que inclusive foi na live que me veio isso, o Espírito Santo me trouxe, que talvez muitas coisas que eu quero acelerar não estão acontecendo porque eu preciso servir ao meu marido primeiro. Preciso cuidar dos nossos negócios primeiro, ajudar a cuidar dos nossos negócios e fazer com que isso fique tranquilo para que eu consiga fazer as minhas coisas mais tranquilo. Então, aceita que dói menos e o resultado vem mais rápido. Colossenses 3:18. Não, te desmarquei. Tá tudo certo. Aqui, benção. 3:18. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Por ter escolhido ser uma mulher segundo o coração de Deus, você precisa fazer. A Beatriz botou, meu Deus, tá apavorada? Tá escrito na Bíblia, a Nath não tá inventando nada, gente. Nada. E eu sei que muitas vezes eu disse, gente, será? Lendo esse livro mesmo, né? Que eu tô lendo ele desde junho, isso é um fato histórico na minha vida. Tô desde junho meditando, remoendo esse livro aqui, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E muitas vezes eu tentava, não, vou dar uma melhoradinha. Não, Nath, o Espírito Santo dizendo, não é assim. Não é dar uma melhoradinha. É assim, a verdade é essa, doa quem doer, e a gente vai ter que desconstruir para reconstruir e ser realmente uma mulher de Provérbios 31, uma mulher doce, mansa, que obedece o marido, e obedece, não é ele manda e eu obedeço, lembrem-se disso, isso assusta, é estar sabendo que ele está acima, é respeitar, é honrar, é não sair falando mal do marido, isso é uma coisa que eu sempre digo, né? Eu sou muito iluminada pelo Espírito Santo desde antes eu imaginar que existia tudo isso. Porque eu sempre tive aversão. Eu disse, gente, não fala mal do marido. As mulheres que vão para umas rodas de amigos começam a decepar o marido e falar mal, não sei o quê. Não fala mal do marido. Fala com ele. Conversa com ele. Chama ele e fala com ele. O outro não vai resolver, a não ser que seja uma pessoa que vá te ajudar a resolver. Mas aquela coisa de fofoca, de fazer coisa escondida do marido, eu sempre tive aversão a isso. E hoje, cada vez que eu estudo mais a Bíblia, eu entendo que eu sempre fui conduzida pelo Espírito Santo mesmo, sem nem saber. Tito 2:5. Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres... isso aqui fala sobre as mulheres idosas, tá? Pra gente aprender com as mulheres mais velhas, sobre casamento, sobre relacionamento. Que elas ensinem o que é bom. Né? E tem cuidado com quem você vai aprender, porque muitas dizem, tem que aturar, tem que aguentar, porque lá no passado tinha muito essa crença, que eu tenho que aturar, que eu não posso separar, que eu tenho que viver. Não, Deus não disse isso. Deus disse que nós viéssemos e tivéssemos vida em abundância, e aturar, ter que aguentar a goela abaixo não é abundante, mas respeito é.
Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a serem prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Então, é aprender com quem já viveu, aprender com quem tem um relacionamento que você admira, é sentar e perguntar o que você tem feito, o que você faz, como que você consegue. Eu já fiz isso, que tem um casal, eu não vou expor aqui, né, que eu admiro muito, que o marido é muito dominante e a mulher também é dominante e ela conseguiu. Eu disse, nossa, eu te admiro demais, porque eu conheço os dois, e eu disse, eu te admiro demais, tu conseguir contornar a situação. Porque eu já vi muitas vezes essa batida de frente e hoje não vejo mais, né? E o quanto ela disse, eu comecei a pensar sempre no que tem de bom, que eu admiro, e entender o meu papel, e fui acalmando a minha dominância, a minha fúria dentro de mim. Então, é aprender com outras mulheres mais velhas que têm um casamento, um relacionamento exemplar, né? Não vá conversar com quem fala mal de casamento, quem não quer, quem não tem Deus. Procurem mulheres de Deus, primeiramente, né? A vida dos casados. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo que você age. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a sua conduta é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no seu coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Então, o que eu falei, né? Não é o quanto eu falo pra ele, digo, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é o quanto eu começo a mudar as minhas atitudes, o quanto eu abro a minha boca pra orar e pedir que o Espírito Santo transforme o meu marido, e o quanto eu tenho a conduta da mulher que eu quero ser. Ai, Nath, tá dizendo que eu não posso usar joias. Exagerados. Não faça com que isso seja a beleza, mas que a beleza esteja dentro do teu coração. A joia, a roupa, a maquiagem é a moldura. Quantas vezes a gente tem pessoas que mulheres, vamos falar de mulheres. Nossa, que mulher linda! Abriu a boca, perde toda a beleza. Ou uma mulher que nem é tão bonita, mas que tu acha ela linda porque ela tem um brilho no olho, porque ela tem uma leveza, porque ela tem uma tranquilidade. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes as pessoas chegam e dizem... Ontem, agora a Neuza entrando, né? A Neuza disse, Nath, tu tava com um brilho. Ontem ela me disse isso. Bom dia, Neuza amada. Ontem ela me disse isso, Nath, tu tava com um brilho lá no evento. Eu disse, esse é o brilho que o Espírito Santo coloca na gente. E quando a gente busca isso de todo o coração... E, gente, dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas compensa. O brilho no olho, ele vem. A leveza vem. A paz vem. E eu sempre digo isso pra vocês aqui, que eu nunca imaginei que eu fosse viver tudo que eu tô vivendo hoje. E pode ser que pra algumas pessoas seja, tá, mas o que tu tá vivendo? Ninguém explica Deus. Eu não consigo explicar, eu só consigo viver e sentir uma paz. A minha vida hoje é uma paz. Não é mais guerra, não é mais luta, não é aquela correria, não é aquele agito. É paz. Porque Deus gosta de organização. A organização, ela é fundamental. E a busca, ele quer esforço nosso, a gente precisa se esforçar. Não vai vir no seu colo. Então, busque de todo o seu coração a ser essa mulher que Deus pediu para você ser. E comece no seu relacionamento. Cuidando do seu marido, pedindo pro seu marido o que ele precisa. Antes de sair de casa, o que eu posso fazer por você hoje? Me diga uma coisa que eu posso fazer por você hoje. Ele vai se surpreender. Talvez ele nem consiga te dizer. Tipo, nada. Porque não tá acostumado a receber esse pedido. Que aspectos da submissão são novos para você ou a desafiam a mudar?
pense, medite sobre isso e trabalhe nisso hoje. Que seja uma vírgula. Uma vírgula muda todo o texto. A intenção, uma palavra, uma pergunta, um tom, mas que seja intencional. A nossa transformação, ela acontece quando primeiro eu tenho a consciência e depois eu ajo com intenção. Não é viu, fiz, nem percebi. Isso é depois que transformou, que vira hábito. Mas agora tem que ser intencional. Dói perguntar pro seu marido: amor, o que eu posso fazer pra te ajudar hoje? Amor, você quer que eu faça isso? Amor, eu vi tuas roupas ali, eu posso arrumar? Porque às vezes ele não gosta, né? Até eu brinquei que esses tempos antes, no ano passado, quando a gente foi pro cruzeiro do Paulo Vieira, eu vi a Camila arrumando a mala do Paulo. E eu disse: uau, eu tenho que arrumar a mala do Vini. Nunca arrumei. Aí eu acabei que arrumei. Nem sei se foi pra essa viagem. Não foi pra essa viagem, foi depois. E esses dias ele me disse que ele não quer, que ele não gosta, né? Que ele gosta de arrumar a mala dele. Tá tudo bem. Às vezes eu acho que a mulher perfeita é aquela que faz isso. Mas eu tenho que ser perfeita dentro do meu casamento e perfeita pra mim. Cada um vai ter um modelo. Então converse com o seu marido. E agora, essa semana o Vini disse: não, quando a gente foi pra praia, ele disse: arrumei todas as malas, só não arrumei a tua, eu vou arrumar. Ele disse: não, eu quero arrumar a minha. E pra mim, eu não gosto de arrumar também, né? Mas eu ia me submeter a isso, e quando ele me falou isso, que ele quer arrumar, tudo ficou mais leve. Então o diálogo, ele sempre resolve todas as coisas. Quem ainda não foi lá nos posts, no post de ontem, hoje vai ter post de novo do Milagre da Manhã para se tornar um milionário. Não é milionário só em dinheiro que eu vou trazer aqui não, tá? É milionário de saúde, de abundância, de vida extraordinária, porque o dinheiro é consequência. O dinheiro é uma energia de consequência. Ele virá. Porque quando eu começo a produzir, minha cabeça começa a agir mais cedo, a pensar mais cedo. O dinheiro é a consequência de tudo isso. Nunca vá atrás do dinheiro. Nunca vá: eu quero dinheiro. Não. O dinheiro é a consequência. É lá no final. É muito bom, é muito maravilhoso, mas ele é a consequência. Então, quem não foi ainda lá no post, vai, comenta, deixa um apoio pra amiga aqui, tá? Isso faz com que eu me motive ainda mais a estar sempre aqui com vocês e trazendo o melhor pra vocês. E vem novidade por aí, tá? Fiquem atentas, porque tem gente me implorando coisas. E ontem, eu falando com a minha coach, ela disse: Nath, tá querendo fechar os olhos pra não ver? Gente me mandando mensagem, me pedindo coisas. E eu querendo agir sob a minha vontade. Então, o Espírito Santo tem trabalhado muito nesse coração e vem coisa nova por aí, porque eu decidi que eis-me aqui, Senhor. Eu farei todas as vontades que Ele colocar no meu coração, e não as minhas vontades carnais. Um beijo grande, fiquem com Jesus. Obrigada por cada um que esteve aqui comigo, que isso faz o meu coração se incendiar e saber que sim, tem tudo a ver com Ele e que vale a pena, por qualquer quantidade de pessoas, eu abrir a minha boca e você abrir a sua boca e falar de Jesus. Um beijo, tchau, tchau.